Eu considero o peso leve como a categoria mais competitiva do UFC, mas o peso galo não fica muito atrás. E considerando também que essa categoria foi criada em 2010, ou seja, é uma das categorias mais jovens do UFC, ela foi uma das, se não a que mais evoluiu no UFC. É só pegar o ranking da categoria, olha os tubarões que tem desde o top 15 e principalmente no top 5. Tá, mas e os campeões? A gente teve agora o UFC 299 com Sean O'Malley defendendo seu cinturão contra Marlon Vera, ou seja, vai demorar um pouco até termos a próxima disputa pelo cinturão dos galos, o que dá o timing perfeito para ranquearmos todos os campeões da categoria do pior ao melhor. E eu vou me basear nos seguintes critérios: quantas vitórias o campeão teve em lutas valendo o cinturão do peso galo, quantas vezes ele defendeu o cinturão e contra quem ele defendeu. Não é uma lista para definir o melhor lutador do ponto de vista técnico, mas sim quem foi o maior campeão, quem fez mais como campeão do peso galo. Dito isso, vamos começar o vídeo. Em oitavo lugar, Cody Garbrandt. Sim, apesar de ter entregado uma das melhores atuações que eu já vi, ao mesmo tempo que ele foi o primeiro a vencer Dominick Cruz em quase 10 anos, Cody Garbrandt foi o pior campeão da história da categoria. Pelo fato que ele só teve uma vitória em lutas valendo cinturão, nunca defendeu o título e é o único dos 8 campeões que tem mais derrotas do que vitórias em lutas valendo o cinturão dos galos. Como eu falei, Cody conquistou o cinturão no final de 2016, batendo o lendário Dominick Cruz. E na primeira defesa de cinturão, ele foi nocauteado pelo seu ex-parceiro de treinos, TJ Dillashaw. Não me pergunte por quê, mas ele recebeu uma revanche imediata e foi novamente nocauteado pelo Dillashaw, dessa vez no primeiro round. Então assim, não tem muito o que falar, acho que é meio que unânime que infelizmente o Cody Garbrandt foi o pior campeão dessa categoria. Sétimo lugar, Piotr Yan. Cody e Piotr Yan são os únicos campeões da categoria que nunca defenderam seus cinturões. No caso do russo, ele conquistou o cinturão vago dos galos, nocauteando José Aldo em 2020 e em seguida partiu para sua primeira defesa de cinturão contra Aljamain Sterling. Luta que ele estava vencendo até acertar uma joelhada ilegal e ser desclassificado, sendo o primeiro e único campeão em toda a história do UFC que perdeu o cinturão por desqualificação. Yan ainda disputou o cinturão interino, vencendo Corey Sandhagen, que garantiu uma revanche contra o Aljo, mas dessa vez ele foi derrotado de fato, por decisão dividida, sem joelhadas ilegais. No total, então, foram 2 vitórias em lutas valendo o cinturão da categoria, uma pelo cinturão linear e uma pelo interino, e 2 derrotas, ambas para Aljamain Sterling. Sem falar que ele conquistou o cinturão vago, ele não bateu um campeão ativo para se tornar campeão. Uma pena, porque eu achava que o Piotr Yan teria um grande reinado, ele era bem promissor. Sexto lugar, Henry Cejudo. Um dos 4 duplo campeões da história do UFC, Cejudo também conquistou o cinturão vago, batendo Marlon Moraes depois que o TJ Dillashaw foi destituído por ser pego no doping. E sim, eu sei que o Cejudo venceu o Dillashaw na luta anterior, mas essa luta aconteceu no peso mosca, e o americano estava completamente drenado com corte de peso. Bom, mas voltando, como campeão dos galos, o Cejudo defendeu seu cinturão apenas uma vez, nocauteando o ex-campeão Dominick Cruz, que estava voltando da aposentadoria depois de 4 anos parado sem lutar. Depois dessa vitória, o Cejudo se aposentou e só voltou 3 anos depois contra Aljamain Sterling, de novo valendo o cinturão, mas ele acabou perdendo por decisão dividida. Se eu fosse falar da carreira do Cejudo como um todo, eu provavelmente tinha muito mais a falar e ele ficaria num lugar melhor. Mas a gente está falando aqui só de peso galo. E nesse sentido, considerando que ele só defendeu o cinturão uma vez e não bateu um campeão ativo para conquistar o título, eu acho que a posição do Cejudo está bem justa. Quinto lugar, Sean O'Malley. Até agora, o atual campeão da categoria teve um reinado clássico. Ele conquistou o cinturão batendo um campeão ativo e conseguiu defender seu cinturão uma vez. É o clássico reinado de um campeão. Detalhe, ele pegou o cinturão nocauteando Aljamain Sterling no auge, que vinha de 3 defesas de cinturão seguidas. E em sua única defesa de cinturão até agora, ele simplesmente dominou Marlon Vera, que tinha sido o único adversário que o venceu. Como eu disse, até agora foi um reinado clássico, bem redondinho. Conquistou o cinturão contra um grande campeão e defendeu o cinturão sem polêmica. E é por isso que eu coloco ele na frente dos outros, porque ele conseguiu defender o título e bateu um grande campeão ativo. Com o tempo, é bem provável que ele suba posições se conseguir manter seu cinturão, mas por enquanto, Sean O'Malley tá aqui na entrada do top 5. Número 4, Renan Barão. Finalmente um brasileiro. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês
o maior campeão interino da história do UFC. Renan Barão foi o único lutador de toda a história do UFC que defendeu o cinturão interino não uma, mas 2 vezes, batendo Michael McDonald e Eddie Wineland. E por causa disso, não dá pra colocar o Barão no mesmo patamar dos outros campeões interinos. Porque apesar do título interino, o Barão tava ocupando o papel de campeão linear da categoria. Porque ele é quem tava enfrentando os contenders da categoria. Ele quem tava defendendo o título contra os melhores da categoria. O Dominick Cruz, que era o campeão linear na época, tava parado, 2 anos sem lutar. Era o Barão que tava mandando no peso galo. E no fim das contas, o Cruz não voltou e o Barão foi promovido a campeão linear, conseguindo defender seu cinturão uma vez contra o Uriah Faber. No total, então, foram 4 vitórias em lutas valendo cinturão, 3 defesas, 2 do cinturão interino e 1 do cinturão linear. E o reinado do Barão chegou ao fim, perdendo 2 vezes para o TJ Dillashaw. E falando no diabo, terceiro lugar, TJ Dillashaw. Possivelmente uma das maiores zebras da história do MMA, em 2014, TJ Dillashaw entrou no octógono para enfrentar aquele que foi talvez o maior desafio de qualquer peso galo na história do UFC. Renan Barão, vindo de 31 vitórias seguidas no MMA, no absoluto auge da sua carreira. Dillashaw não só venceu, mas deu um baile no campeão brasileiro. E assim o seu reinado nos galos finalmente começou. A primeira defesa de cinturão foi um tanto polêmica. Ele defendeu o título contra o estreante Joe Soto, que entrou no lugar do Barão de última hora. O Soto já ia lutar naquele mesmo card, só que aí como o Barão acabou batendo a cabeça, teve problema na pesagem, eles colocaram o Soto no lugar do Barão, porque era o único cara disponível no card inteiro que podia lutar. Era o único cara do peso galo que podia lutar contra o Dillashaw. Foi muito de última hora. Na sequência, finalmente teve a revanche entre Dillashaw e Barão, e a luta acabou de uma maneira bem similar. Dillashaw nocauteou de novo. Depois tivemos aquela que, na minha opinião, foi a maior luta da história da categoria, quando TJ Dillashaw e Dominick Cruz se enfrentaram em uma luta épica, e o ex-campeão retomou seu trono. Dillashaw venceu John Lineker e Rafael Assunção em sequência, e conquistou o cinturão de novo, nocauteando Cody Garbrandt e defendendo uma vez na revanche. E aí vem a grande polêmica do Dillashaw. Ele foi tentar conquistar um segundo cinturão descendo pro peso mosca e acabou sendo nocauteado pelo Henry Cejudo. Ele estava muito desidratado. E nessa luta, ele foi pego no teste antidoping pelo uso de EPO. E dessa forma, ele perdeu seu cinturão por causa disso, porque foi pego no doping. E só voltaria a disputar esse título em 2022, que foi quando ele enfrentou Aljamain Sterling, mas estava com a lesão no ombro, nem deu pro cheiro. Em toda a sua carreira, a única luta que o Dillashaw apitou no teste antidoping foi essa contra o Cejudo. Isso quer dizer que nas outras lutas ele estava limpo? Não exatamente, mas também não tem como bater o martelo e comprovar que ele sempre lutou dopado. Assim como na época que ele enfrentou o Barão, não dava pra dizer que o Barão também não estava usando alguma coisa, nem tinha usado naquela época. Pode ser que sim, pode ser que não, eu sou apenas um mensageiro, não atire no mensageiro. Na minha opinião, TJ Dillashaw fica aqui em terceiro lugar. Segundo lugar, Aljamain Sterling. O pseudo-jamaicano, eu digo pseudo-jamaicano porque assim, ele se considera jamaicano, mas ele nasceu nos Estados Unidos, ele só tem descendência jamaicana. Mas enfim, ele detém o recorde de mais defesas seguidas do cinturão dos galos e junto com Merab Dvalishvili, ele tem a maior sequência de vitórias da categoria. Mas o seu reinado foi estranho, no mínimo, pra dizer o mínimo. Porque todas as lutas que ele venceu como campeão dos galos tem alguma polêmica, tem algum asterisco. Começando pela forma como ele conquistou o cinturão. Ele foi o primeiro na história a ganhar um título por desqualificação, depois de ser atingido por uma joelhada ilegal do Piotr Yan. Muita gente disse que ele fez uma atuação, tava fingindo que a joelhada machucou tanto ele assim, e decidiu pegar o caminho mais fácil pra vitória, lembrando que ele tava perdendo essa luta. Se tava fingindo ou não, não sou eu que vou dizer. Mas regras são regras. Essa situação só aconteceu por causa do Piotr Yan, então não coloquem a culpa no Aljamain Sterling. Mas sim, depois teve uma revanche entre os dois, entre o Sterling e o Piotr Yan. Dessa vez o Sterling venceu por decisão dividida. Eu achei também que ele venceu, mas muita gente pontuou para o russo. Depois ele venceu o TJ Dillashaw, que entrou na luta com uma lesão no ombro, então estava condenado desde o início. E depois venceu o Henry Cejudo, que estava parado há 3 anos. E por fim, ele perdeu seu cinturão
cinturão agora em 2023, sendo nocauteado pelo Sean O'Malley. No fim, foi um reinado bem polêmico, como eu falei. Toda a luta que ele fez tinha alguma coisa, tinha algum detalhe, mas não dá pra ignorar o papel. Ele bateu 3 ex-campeões e defendeu seu cinturão 3 vezes seguidas. Fora que ele tem o recorde de maior sequência de vitórias da história da categoria. Teve luta polêmica? Sim. Teve adversário que estava parado há 3 anos? Teve. Mas, por exemplo, o Dillashaw defendeu o cinturão dele contra o Joe Soto. Então, assim, acho que é justo o Sterling ficar acima do Dillashaw e, portanto, ele fica aqui em segundo lugar. E em primeiro lugar, Dominick Cruz, o maior peso galo da história do UFC e também o maior desperdício da categoria. Bom, o Cruz, ele era campeão do WEC e foi promovido a campeão do UFC depois da fusão das organizações. Somando o que ele fez no WEC e UFC, ele teve 4 defesas de cinturão seguidas, batendo nomes como Joseph Benavidez, Scott Georgeson, Uriah Faber, Brian Bowles e Demetrius Johnson. Mas, Carlos, grande parte dessas lutas foi no WEC. Sim, mas você tem que entender uma coisa, a categoria peso galo do WEC era exatamente a mesma do UFC, a categoria foi transferida de uma organização para outra. Só mudou o nome da organização, mas os lutadores eram os mesmos. A categoria era a mesma, então acho justo considerar também o WEC. Voltando, depois de vencer o Demetrius Johnson, o Dominick Cruz entrou em um período sombrio da carreira dele. Foram inúmeras lesões fora do octógono, resultando inclusive na criação do cinturão interino do Renan Barão. E a espera pelo retorno do Cruz foi tão grande que o Barão teve que defender seu cinturão interino 2 vezes. Até que o UFC falou, basta, chega, não vamos mais esperar pelo seu retorno, você perde seu cinturão e o Renan Barão passa a ser o campeão linear. Cruz finalmente voltou 3 anos depois, nocauteando Takeya Mizugaki, onde sofreu uma nova lesão, e só voltaria 2 anos depois, enfrentando o novo campeão TJ Dillashaw. E apesar de ter feito apenas uma luta nos últimos 5 anos, ele foi lá e venceu Dillashaw no auge, se tornando novamente campeão da categoria e defendendo seu cinturão uma vez, novamente contra Uriah Faber. E como eu falei antes, o Cruz perdeu seu cinturão para Cody Garbrandt no final de 2016. Depois dessa luta, ele meio que deu uma pausa na carreira, ficou semi-aposentado e só voltou 4 anos depois contra o Henry Cejudo, de novo pelo cinturão, mas dessa vez ele foi nocauteado facilmente. E é isso, na minha opinião, Dominick Cruz é o maior peso galo da história do UFC, porque tem que considerar o que aconteceu no WEC. Não é justo desconsiderar o que aconteceu no WC, porque como eu falei, é a mesma categoria. A categoria peso galo do UFC é a categoria do WEC, ela veio do WEC. Dito isso, não dá pra bater os números do Dominick Cruz até agora e também o cartel dele. Ele é o maior campeão dessa categoria, ele é o rosto dessa categoria, o maior símbolo dela, mas do jeito que a categoria vai evoluindo, eu não duvido nada aparecer um cara que vai tomar o lugar dele. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.